em termos E olha econômicos, que tu meteu sociais. o pau no governo do PT também. É né? verdade, é verdade. Então, o que uma pessoa até disse uma coisa seguinte: olha, o legal com você é que você tem os princípios. Você faz análise política, mas não partidária. Então, o princípio é o mesmo, é esse daqui. Se os governos vão fazendo assim, o problema é deles. Eu estou com a mesma visão democrática, republicana, radical, no sentido de defender o que eu acho que é bom para o país. E eu sei que bater de frente tem um custo. Por exemplo, com o caso do PT, eu escrevi ensaio, um livro, um dos mais vendidos, teve uns 150 mil exemplares. Caralho. A década perdida, 10 anos de PT no caralho, poder, famosaço. tal. E tive processos, um monte do PT, inclusive do próprio Lula. Tivemos assim, ele aí, eu aqui, também na Barra Funda, lá no fórum. Mas isso faz parte com outros políticos do PT, agora mesmo, agora virtual, semana passada, com mais um, que eu já nem lembrava, de 2018, fazia tanto tempo. Mas isso faz parte. Quando é uma discussão assim, no campo, vai no campo das ideias, tal, e por alguma razão eles recorrem à justiça. Agora, já a questão do bolsonarismo, o bolsonarismo está fora do campo democrático. O Bolsonaro é nazifascista sem o saber, porque ele é preguiçoso. Eu chamo de mandrião. Mandrião é uma palavra mais educada para falar vagabundo. Então, ao invés de você falar vagabundo, fala mandrião. Mandrião acho que eu tava nos desenhos do Vagabundo Pica-Pau. não vai entender, né? Então é uma palavra que também é em desuso, mas porque aí ele, ainda bem que ele não lê, não estuda, não escreve, né? Tem problemas cognitivos seríssimos. É um aluno da terceira série do Fundamental 1, né? Ele mais ou menos está ali, na terceira série. Vamos em frente. O importante é a gente ter princípios, né? Defender a ordem republicana, combater a corrupção, defender que o Brasil... As nossas 4 últimas décadas foram um horror. Eu peguei um outro momento, não de vocês, da história econômica do Brasil, que o Brasil crescia a ritmo chinês. O Brasil cresceu a 10, 11, 12, 13% ao ano. E tal. Então, entre 1930 e 1980, durante 50 anos, meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Nós perdemos o caminho nas últimas 4 décadas. E essa que terminou agora, em 31 de dezembro do ano passado, foi a pior das 4. O 2015, 2016 foi um verdadeiro horror em termos econômicos. Então, você cai a renda per capita, a expectativa de vida, e o país fica parado. Nós estamos parados, né? O mundo inteiro está se recuperando, se desenvolvendo, e nós aqui estamos assistindo. Você vê a população cresce do Brasil 0,8, que é muito pouco. Quando eu fazia ginásio, nem existe mais ginásio, seria o Fundamental 2, né? No caderno, no verso, tinha um mapa do Brasil e o crescimento era 3,2. Você imagina, e o pessoal achava legal, era uma loucura crescer 3,2 por ano o crescimento da população. Hoje cresce 0,8. Se o país, no ano que vem, crescer em torno de 1, não vai passar disso, 0,8, é igual ao crescimento demográfico, ou seja, nós estamos estagnados. Então, é um momento terrível que nós estamos passando, de estagnação econômica, inflação, essa combinação, inflação e estagnação, a chamada estagflação, aí é um horror, né? E estamos passando problemas sérios no campo econômico, no campo social, as pessoas morrendo de fome, você pega a extrema pobreza, né? Tem dados horríveis. Agora que tem muitas reportagens do pessoal abrindo lixo para comer. Eu vi isso. Eu vi também. Eu também vi, quer dizer, e é uma coisa assim inacreditável. Quer dizer, nós estamos num caos social, num caos econômico, político nem se fala, porque ele é um pobre, um incapaz, o Bolsonaro, né? É um beócio, como eu chamo, a palavra também em desuso. Quer dizer o quê, professor? Beócio era um sujeito medíocre, meio burro, porque vem da antiguidade. Em Atenas tinha a península da Ática e tinha a cidade de Atenas, e Beócio era no campo. Sempre teve essa discriminação em relação aos moradores da cidade em relação ao campo, né? Então era que o pessoal era pouco letrado e coisa do tipo. Mas essa expressão também ninguém usa mais. Mas é bom, uma vez por outra, recuperar. Então, ele é um beócio, mas se ele só fosse um beócio, ainda o pior é que ele é corrupto, genocida, ladrão e sócio e líder de uma organização criminosa, do qual ele é o chefe, os filhos participam, né? Basta ver as rachadinhas. É que o INHA diminui o crime, né? A gente fala, INHA, o cara fala, pô, tal. Não, ele desviou dinheiro público, peculato, nos gabinetes do Carlos, do Flávio e dele, né? E fez isso durante anos. Porque... Ele é meio ladrão de galinha nesse sentido, né? Porque ele não tinha presidência da República. Então, dá trabalho. Pensa o seguinte... Porque ele era burro, né? Não, ele mas era eficaz para estar mas era o máximo que ele... esquemas, Mas era, não tinha... Então, o que ele ficava... Você imagina, dá trabalho. Vamos ler o lado positivo do corrupto. Porque você precisava depositar no envelope 1.200 por vez, aceitava o caixa da Assembleia. Pô, você faz não sei quantos envelopes, dá certo o trabalho, né? Você tem de cobrar o assessor que não trabalha. Foram 102 familiares. Ele é uma pessoa ótima, um bom cristão, 102, né? Dele e da segunda mulher, que é uma senhora também de reputação ilibada, uma grande pessoa também, que com ele, durante o casamento, cerca de 10 anos, comprou 14 imóveis. Só que não bate.
Né? Se você pega os rendimentos dela e dele, como é que eles compraram 14? É o peculato, é o rachadinha, que eles tinham, lavavam dinheiro com imóveis e tal. Então, é um momento difícil, porque você junta caos social, caos econômico, um país sem perspectiva, o mundo se modernizando rápido. O Bolsonaro na presidência, não temos lideranças políticas sólidas, alternativas. Né? E, por outro lado, nós temos uma sociedade civil orgânica, especialmente os mais jovens, extremamente dinâmicos economicamente. Então, há uma fratura, um racha entre uma sociedade, especialmente dos mais jovens, economicamente super dinâmica. Você pega esse negócio de Facebook, você fala, todo lugar tem brasileiro, se você for examinar. E do outro lado, uma estrutura política do século XIX. Quer dizer, a sociedade está no século XXI e a política está no século XIX. Então não dá. Né? Em 18, muitos imaginavam que a nova política fosse essa turma, o Bolsonaro fosse da nova política. Tem que ser meio burro para acreditar nisso, não Mas tem, teve professor? gente que acreditou. O cara que foi 28 anos parlamentar em Brasília e 2 no Rio, né? Que ele era o novo, ele era o velho. Mas uma parte da esquerda brasileira também é o velho. Quando eu vi uma campanha agora aqui municipal em São Paulo, eu vi o sujeito falar, era velho, falava que Cuba é democracia e Venezuela é democracia. Você não pode ser o novo achando que Cuba é democracia e Venezuela é democracia, caramba. Então, isso é tentar contra os fatos. Contra os fatos. E aí não dá. Então, acho que tem uma questão interessante, que se você olha o globo terrestre, a Terra é redonda, viu? É uma novidade que a gente precisa falar aqui. Tem que ver direito. Lembrar aqui. Então, quando você olha o Brasil está longe porque o eixo dinâmico do mundo sempre esteve lá no hemisfério norte, né? E nós estamos isolados aqui no continente, aqui no subcontinente, aqui da América do Sul. Mas teve um momento da história, esse que eu me referi anteriormente, que nós tínhamos uma presença, olha. Anos 50, pega anos 50, Juscelino Kubitschek é presidente, o Brasil crescia em média de 7,5% ao ano durante o quinquênio dele, o Brasil vai ganhar pela primeira vez um Wimbledon com a Maria Esther Bueno, em 1960 ele ainda é o presidente, Éder Joffre é campeão mundial em Los Angeles de boxe, aí inaugura uma capital onde não tinha nenhuma cabana. Em 3 anos e meio você constrói uma cidade. E não é qualquer cidade. É uma cidade revolucionária, porque Brasília não tem referência nem urbanística, nem arquitetônica com nenhuma cidade da Europa do mundo ocidental. Você veja as colunas do Palácio da Alvorada, não tem as referências greco-romanas, como tem qualquer país da América ou da Europa. Aqui foi um outro mundo. Havia um otimismo tão grande que nós seríamos o país do terceiro milênio. Era o que se pensava à época. O cinema brasileiro foi um cinema novo, presença internacional, a música, a arquitetura, a literatura, nos esportes, o Brasil era moda. E onde a gente se perdeu? Aí, essa é a grande pergunta. Onde é que nós nos perdemos? Quando chega os anos 80, aquele modelo de crescimento durante a ditadura militar, o Brasil cresceu muito. Teve todos os horrores políticos, eu escrevi já sobre isso, tem um monte de coisa, mas tem o lado econômico, o Brasil nunca cresceu tanto como naquele período. Então, se você pega 1968, o pessoal fala que o milagre econômico é até 73, quando vem a primeira crise do petróleo. Mas é maior, é até 78. Então, de 68 a 78, o Brasil cresce a taxas altíssimas. E aquele deslocamento campo-cidade, as cidades crescem também muito rápido, o país se industrializa. O Brasil foi, em 1980, era o maior parque industrial do hemisfério sul. A indústria representava 30% do PIB. Sabe quanto ela representa hoje? 9%. É uma loucura, né? Então, era um país... A gente retrocedeu. Retrocedeu, nós demos grandes saltos para trás. Aí nos perdemos com a crise da dívida externa em 82, porque o Brasil se endividou e parte da dívida do Brasil não era juro fixo, era juro móvel. No governo Carter, os Estados Unidos meteu o pé pelas mãos economicamente e a inflação foi de 2 dígitos, anual, o que para os padrões americanos é uma coisa altíssima. E a taxa de juros também subiu. Então, e aí teve 2 choques de petróleo, 73 e em 79, quando o preço do petróleo aumentou muito e o Brasil importava 2/3 do que consumia. Na época, a Petrobras só conseguia produzir 1/3. E então, o Brasil ficou... Bem, nós tivemos tentativa... Os postos de gasolina fechavam sábado e domingo, porque tinha de racionar, né? Aí queriam inventar um negócio chamado Simoneta, que era um papelzinho que a gente chegava e entregava. Teve todas aquelas tentativas de resolver o problema. Mas veio a crise, aí o Brasil não conseguiu pagar. Tanto que em 82, o México estourou e o Brasil era o maior devedor. E não tinha condições de honrar dívida, nem pagar os juros e amortizações, quanto mais o principal. Aí nós começamos a tropeçar economicamente, aí veio os planos de estabilização. O Cruzado 1,
Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, né? Muitos Pô, planos. e tudo fracassando. No cruzado se congelou preços, salários e mercadorias, preço de produtos. Você Todo mundo sabe que isso não funciona. Mas na época foi um sucesso. O primeiro mês, deu certo no primeiro mês. Foi assim, olha, porque a inflação era muito alta, então de uma hora para outra os preços pararam de subir. E como o pobre é que paga a conta da inflação, porque o salário dele não é corrigido e os preços eram corrigidos. Aí, a popularidade do Sarney foi nas alturas, tal. E teve cenas as mais grotescas, teve fiscal do Sarney, que ele inventou uma categoria chamada fiscal do Sarney. Qualquer um de nós podemos fiscalizar uma tabela, porque os preços tinham tabela, independente de onde fosse. Então, o Guaraná, em qualquer lugar ele tinha que custar R$1,50. Não importa se fosse no hotel mais chique ou no boteco da esquina. É absurdo, porque você tem os custos da empresa, não existe. Mas aí foi um sucesso, Parece tal. uma tática do Talibã, né? Não, era uma coisa de Militância, tentar, né? porque se queria resolver o problema da inflação. O que aconteceu? Não só não resolveu, como a inflação foi subindo. Nós chegamos a ter inflação de 1.700% ao ano. É que vocês não viram e muitos, os que viram, esqueceram. Nós chegamos na primeira quinzena de março de 1990 a ter 84% de inflação em 15 dias. Era aquela história que você precisava pedir 2 chopps, porque se você pedisse agora, meia hora depois estava mais caro. Porque 84% em uma quinzena é uma loucura. Eu lembro de um comercial da Casa e Vídeo dizendo que poderia comprar a prazo e era apenas 50% de juros. Não, porque nós chegamos para a inflação, era uma loucura. Então, aí todos esses planos fracassaram e a inflação não parava de subir, a economia tropeçava, né? Mas mesmo assim as empresas funcionavam, o que mostra que o empreendedor brasileiro é nota 10. Porque você imaginou como é que você ia comprar do teu fornecedor, se a inflação mensal muitas vezes era de 50%, você comprava aqui, mas na hora que você ia vender, já o preço já tinha subido. Então, você tinha dificuldades assim de controle de estoque, era uma coisa assim tenebrosa. Aí veio o governo Itamar Franco, que ninguém lembra, foi o melhor presidente dos últimos 50 anos do Brasil, o Itamar, durante 2 anos e meio, que ele era vice. Transição, inclusive. Período de transição, aí vem o Plano Real. Aí veio o Plano Real, que não tinha nada dessas maluquices de congelar isso. O Plano Collor não só congelou preço, mas congelou ativos financeiros. O que é o ativo? Conta corrente, poupança. Uhum. De uma hora para outra você não podia sacar nada. Você precisava pagar o salário dos funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar. Foi uma loucura. E o que tinha de tão especial no Plano Real? Aí o Plano Real, aí que é uma grande sacada econômica, né? Porque basicamente não só, mas fundamentalmente o André Lara Rezende e o Pércio Arida e tal. Eles já estavam com essa proposta desde o ano da década anterior, chegaram até a publicar em livros e tal. O que eles vão fazer? O problema da inflação é a moeda perder valor. Você precisa confiar na moeda e a partir dali a economia começa a se manter relativamente estável. Aí o que eles fizeram? Fizeram a transição da antiga moeda para o cruzado. E em 2 meses teve a URV, havia uma unidade referencial de valores. E o Brasil fez esse país é fantástico, por isso que essas coisas de Bolsonaro, essa caterva, vai embora, tal. A gente tem de ver 94. Em 2 meses, você tinha uma tabela, né, em que você tinha a conversão de URV na nova moeda. E deu tudo certo, porque na padaria você tinha 2 moedas. No ônibus, 2 moedas. Nas grandes empresas negociando, tinha 2 moedas. Eu lembro que eu sempre observava o Aloysio Mercadante. Quando o Mercadante falou que ia dar errado, eu falei, vai dar certo. Porque é sempre o oposto. Tudo que o Mercadante fala é o contrário. Você precisa multiplicar por -1. Quando ele falou que em 94 ia dar tudo errado o Plano Real, eu falei, agora vai dar certo. Né? E aí deu certo. E foi uma coisa... Mas aí o Itamar Franco comprou... ninguém sabia se aquele ia dar certo. O modelo teórico era muito bom. E deu certo. Tanto que o dólar começou a ser cotado. É bom lembrar que você comprava com 0,86 centavos do real $1. Era o contrário. Era assim. E conseguiu organizar a economia de uma tal forma e a moeda passou a ter valor. E é claro que nós tivemos alguns problemas que as pessoas ficaram muito abaladas. O período do PT, primeiro teve o mensalão. Né? O mensalão, comparado ao petrolão, é coisa de criança. Tal. O mensalão era um pagamento mensal, que era a expressão do Roberto Jefferson, que à época era aliadíssimo do Lula. Não custa relembrar. Tanto que o Lula disse que confiava tanto no Roberto Jefferson que daria um cheque em branco para o Roberto Jefferson. Falou isso várias vezes. E é muito engraçado ver hoje os bolsonaristas defendendo. É muito engraçado. E é bom lembrar que o Roberto Jefferson foi da tropa de choque do Collor também. Em 1990... Qualquer um que está no poder. Qualquer um. Falou
o Collor teve 36 votos, acho, contra o impeachment na Câmara, em 92. Um deles foi justamente do Roberto Jefferson, que começou a vida política num programa chamado Povo na TV, uma coisa pavorosa do SBT nos anos 80, no Rio de Janeiro, que inclusive morreu um bebê ao vivo. Ao vivo! Você tá brincando. Era um programa horroroso. Não, como assim morreu um bebê ao vivo? Levou lá uma senhora que não conseguia internar o bebê, e aí foi um escândalo. E era um programa muito simpático, realmente muito cultural. Tinha o Wagner Montes, era gente fina flor da intelectualidade. E aí, aquilo depois, o programa até acabou. Bem sarcástico, viu, galera? Agora, só pra vocês entenderem. Ele tem um sacado que é tão real que se não avisar... E o Roberto Jefferson era advogado do programa. Aí, em 82, ele é eleito deputado federal. E a partir dali que ele começa essa carreira. Na época era um cara gordão, tal. Aí ele começa essa carreira. Foi da tropa de choque do Collor, depois foi íntimo do Lula, e tanto que a expressão mensalão é dele, que se consagrou numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo em 2005, e depois agora virou fanático bolsonarista. Na verdade, é uma persona, é um ator. Ele vai trocando, tal, ele não acredita em nada. É um psicopata. Ou sociopata, né? Ele deve matar pessoas. Você vai olhando a figura. Então, a grande questão que nós temos hoje, e é a tua questão, falta quadros políticos, né? O sistema político é ruim. Isso acabou, porque aí veio a ditadura militar, criou a força a dois partidos, Arena e MDB. Arena era o partido do governo, e o MDB devia ser a oposição. Naquele momento havia um medo tão grande em 65 de ir para a oposição, que faltou número para conseguir ter o partido. Então, o Castelo Branco pediu que o pessoal da Arena fosse para o MDB. Inacreditável, porque não tinha o número mínimo. Porque os tempos eram de cassação. Você tinha mandatos que se perdia o mandato, você caçava vereadores, deputados estaduais. Caçava era o seguinte, por alguma razão, sem imputar, sem processo, sem nada. E você caçava vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governadores, né? Outras pessoas que estavam, como, por exemplo, milhares foram expulsos das Forças Armadas depois de 64. Os que mais sofreram no meio civil foi muita gente, mas foi no meio militar. Você pode listar cerca de 3.000, 3.500 que perderam na aeronáutica, no exército e na marinha seus postos. E aí o cara da aeronáutica, tem um deles, o Oswaldo França Júnior, que depois, já falecido, virou um grande escritor, o cara era da aeronáutica, tal, piloto lá, foi demitido em 64, que entrou nos atos, foi cassado. Onde ele ia arrumar emprego? Na época o Brasil tinha poucas empresas. Uma é a Varig, que era famosa, a Varig foi uma grande empresa, uma super empresa. Tinha a Varig, tinha a VASP, e acho que eram essas duas. Tinha umas outras que eram... Aí ele ia lá, o senhor trabalhava antes aonde? Eu estava na FAB. Eles me caçaram. Você acha que os caras diziam, nada, você não tinha onde trabalhar, cara. Você pegava caras super qualificados, aí tinha que se virar. E o cara se virava corretor, outro não sei o que, pau. Então a perseguição foi muito grande durante o regime. E mais ainda quando veio em dezembro, dia 13 de 68, 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. Que agora os bolsonaristas, extremistas, que são os bobalhões, eles nem sabem o que é o AI-5. Uma vez até uma pessoa... até me contou, falou para a pessoa que queria pôr aí 5. Você sabe que teve 4 antes? Porque se teve 5, teve 4 aqui. E você sabe que foram 17 que teve depois aqui? Né? Teve mais 12 e tal. Nem sabia. E nem sabe o que é o ato adicional, que é o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente pode fazer tudo e a justiça não aprecia os atos do presidente. É tão absurdo como... É um ditador. É um ditador. Como na Constituição do Império, tinha lá um artigo 99, que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Sob ele não pesa responsabilidade alguma, ponto. Pô, aí, cara, se ele é uma figura sagrada e não tem... no AI-5, na República, foi alguma coisa assim. Então, claro, as pessoas ficaram com medo. É a mesma coisa com outras palavras. Sim, com outras palavras, exato. É um jeito de institucionalizar uma... É o arbítrio, é um arbítrio o maior possível. Aí quando depois acabou o AI-5 e tal, ainda no regime militar, aí veio a rebelião militar, uma rebelião, participação, o líder é civil, Getúlio Vargas, e aí cai o Washington Luiz é preso, levado para o forte, até depois vai para o exílio, fica 15 anos exilado. E o Getúlio assume como chefe do governo provisório, não tão provisório, porque ficou 4 anos até ser eleito pelo Congresso indiretamente, que a Constituição permitia a primeira eleição, presidente em 34, né? Mas 30 funda o Brasil moderno. Queria-se o Ministério da Educação, nós não tínhamos. Ministério do Trabalho, nós não tínhamos. E aí é engraçado, porque o Getúlio Vargas tinha uma perspectiva autoritária, mas reformista e modernizante. Você imagina o prédio do MEC, esse
esse aqui do Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro, que nem sabe que é Mac, que é... O Bolsonaro é um beócio, Mac né? pro Bolsonaro é McDonald's. Ele não tem a mínima ideia, é verdade, McDonald's. O prédio é de 33, que foi o Le Corbusier, um célebre arquiteto modernista francês, veio aqui e projetou junto com o Niemeyer. Então você tem a radicalidade da sede no MEC, que é um prédio da modernidade, da mais moderna possível tal. Então você tem uma mudança e um desejo de integrar o Brasil, centralizar, porque a questão que se colocava para o Getúlio e para os castilhistas gaúchos é uma velha discussão desde o início da República, que tem de ter poder central forte, porque a descentralização, federalismo, como tinha na Primeira República, quem tinha poder era o coronel local. Para modernizar o Brasil, para realmente acabar com o poder do chefe local, do mandão local, do senhor do baraço e do cutelo, como falava Euclides da Cunha, tem de ter um poder central forte. Olha lá, O que é um castilhista? Castilhista é um seguidor do Júlio de Castilho, que morreu cedo, foi governador do Rio Grande do Sul, jovem republicano, radical, estudou direito em São Paulo e era um positivista. O que é um positivista? É um sujeito que, e aí veio o castilismo, o positivismo defendia a legislação social, né, defendia a modernização, o desenvolvimento econômico, aqui no caso brasileiro, mas um poder executivo forte e um legislativo fraco. O legislativo se reunia só para aprovar o orçamento, não tinha iniciativa de leis e tal. Grosso modo, e o castilismo acaba tendo tinturas também nacionalistas quando vai para o poder no Rio de Janeiro. Então o Getúlio é herdeiro dessa tradição. Então não tem nada de fascismo, nazismo, nem comunismo, nada disso. É a tradição brasileira. O nosso autoritarismo tem uma história particular, que não tem nada a ver com os outros, inclusive aqui dos vizinhos do Prata e tal. E o Getúlio é produto disso, é um modernizador. E por isso que ele vai ter muitas dificuldades quando vai ser eleito presidente em 50, toma posse em 51 e acaba tendo a tragédia do suicídio a 24 de agosto de 54, porque ele tem realmente dificuldades de trabalhar no sistema democrático e vai receber uma oposição severíssima no segundo governo. Então aí você tem uma perspectiva reformista, mesmo que depois, e é terrível, vem a ditadura do Estado Novo, de 10 de novembro de 37, que tem, para alguns seria uma ditadura fascista, mas se você for ver os discursos do Getúlio, não é o velho autoritarismo brasileiro, é que naquela época você tinha a Itália fascista, Alemanha nazista nos anos 30, Espanha franquista na Guerra Civil, salazarismo em Portugal, aí você vai olhando, os anos 30 é só ditadura, stalinismo na União Soviética, que já é de outro viés, né? Mas ditadura. Então o Brasil, o Getúlio encarna esse personagem do homem público. Tanto que se você quando ele cai em 45, 29 de outubro, aí demora 2 dias para sair, vai para São Borja, lá na fronteira quase, chega, ele não tinha onde morar. Aí vai morar na casa do irmão, né? E porque eles não tinham feito ainda inventário do que o pai tinha, que era um médio proprietário de terras, estâncias, aí não tinha nem onde morar. Hoje a gente vê que grande parte dos políticos, não todos, mas uma parte considerável, 99%. Não fazem política com um objetivo monetário. Não era o caso do Getúlio, que tinha essa coisa da política no sangue, como da geração dele. Não temos mais debate político. Debate político mesmo, de conteúdo, não é no xingamento. Não tem, né? É uma Hoje pobreza. É um jogo de futebol e você tem o seu time e você torce para que o outro time morra. Não, eu te pergunto uma coisa, você, em vez de me responder, você me ataca. Eu nem te pergunto nada, eu só te ataco, você me Porque ataca. é verdade. Porque você não tem programa, porque o curioso é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro quer ser candidato à reeleição? Quero. Mas por quê? O que você fez para te cacifar a ser candidato à reeleição? Não fez nada. Ele inaugurou contra o Lula, pô. Ele inaugurou ponto de madeira, só se for por esse caminho mesmo, ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte, 20 metros. Aí outro dia ele pôs no Twitter dele que ele recapeou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. Nenhum prefeito colocaria isso no Twitter, 20 quilômetros recapear. É gozação. Você fala, esse cara tá gozando, tal, que ele não tem o que mostrar, porque a equipe é um verdadeiro horror. Parece que a única equipe dele que funciona é de infraestrutura. É aparente, viu? Porque eu vi até que o Tarcísio veio aqui. Foi bem legal o papo com ele, parece gente fina pra caralho. Mas o Tarcísio é um falastrão, né, em termos de realização. Na verdade, falava assim, que agricultura e infraestrutura a agricultura é a Tereza Boi Bombeiro Cristina. É uma senhora fantástica. Boi Bombeiro porque ela disse que não pegaria aquele incêndio no Pantanal se não tivesse mais a floresta, as árvores, a vegetação, né? E se já tivesse só pasto. É genial, uma mulher fantástica. É um verdadeiro prêmio Nobel da ciência. Ela falou isso mesmo? Daí que ela é o boi bombeiro. A história que o boi seria bombeiro, não teria fogo, porque ela destruiria tudo. Mas é uma senhora fantástica, e essa é considerada uma das melhores. O Tarcísio, eu fico perguntando, ele queria ser candidato de São Paulo. Se eu pegar um mapa do estado de São Paulo, né? ele não identifica as cidades. Bem, aqui
O Dudu Bananinha, por exemplo, você pegar pro Dudu Bananinha, o Dudu Bananinha, que é conhecido como Eduardo, mas é Dudu Bananinha. Se você pegar... Não fala isso que ele não gosta. O planisfério, os continentes, ele não sabe identificar os continentes. Esse é o Dudu Bananinha. Pô, os continentes que foda. ele não consegue. Ele ia ser embaixador. Ele queria ser embaixador e não conhecia o Kissinger, porque teve uma conversa aqui no Brasil, alguém falou em Kissinger, que foi Henry secretário de Estado. Kissinger. Isso, olha lá, hein? Eu conheço, tá Aí, o Bananinha falou pro assessor, quem é esse Kissinger? Eu não tinha a mínima ideia. O cara falou, foi secretário de Estado, um cara importante e tal. Eu não tinha a mínima ideia. Mas é imbecilidade em pessoa, né? De forma humana. O capitão Tarcísio... O capitão Tarcísio, na verdade, não tem nada de... Inventaram o que... Ele fica falando o Bolsonaro naquelas lives pavorosas de quinta-feira, que tá fazendo... Não tem nada, não tem uma obra. Que porto, ferrovia... o que tem é de governos anteriores que começaram ainda a inaugurar alguns trechinhos. Ele está terminando as paradas do governo mas anterior. 20 quilômetros, 15. Foi lá da transposição das águas de São mesmo? Eu Francisco. duvido um pouco disso, De pra ser concreto, se sincero. você fazer um pente fino, passa um pente fino no que foi feito pelo governo Bolsonaro nos vários ministérios. O Brasil hoje é um estado pária da comunidade internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Mas isso é muito mais por questões de comunicação do governo do que necessariamente, eu acho... Você acha de comunicação, por exemplo, alguém chegar, o Ernesto Araújo, que é o Beato Salu da novela Roque Santeiro, né? O pessoal chamava ele Beato Salu. É uma novela só para os mais novos, muito importante, e feito pelo Dias Gomes, que era um tremendo autor, e o Beato Salu era um sujeito, Beato Salu, um malucão, cabelo, lembra o Ernesto Araújo e tal. É que a gente nem lembra mais que foi ministro das Relações Exteriores, que isolou o Brasil do mundo. Né? Ele realmente parecia um cara que acredita em Ele estava à das direita do conspirações. Gengis Khan. É uma coisa horrorosa. Tal. Era uma coisa assim, era um verdadeiro horror. Se você for ver, agora na ONU, ninguém queria conversar com ele. O Boris Johnson não sabia nem direito quem ele é, né? Aí quis vender, falou da vacina, achou que seria elegante, mas falou com um negacionista, nazista, criminoso, ladrão, corrupto, que é o Bolsonaro, chefe de quadrilha. Aí o Bolsonaro falou, mas eu não tomei a vacina, não sei o que lá. O outro falou, E o outro, que inicialmente era até contra a vacina, no início, né, não sabia, Sim, depois que ele foi, e viu com a importância do SUS. Pegou, né? Pegou, quase morreu. E a importância do SUS, vamos chamar de SUS lá do Reino Unido, e a importância depois que foi a vacinação. Ele mudou de ideia radicalmente. E depois foi se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um governo antissemita, racista, reacionário, é uma coisa horrorosa. Está direito. A Polônia, pobre país, sofreu tanto, quase que desapareceu durante 150 anos da história, depois reaparece no Tratado de Versalhes, depois o Hitler invade, a União Soviética invade outro lado, é um verdadeiro horror. Então, um país isolado internacionalmente. Agora mesmo, o Globo de hoje pegou um WhatsApp dele, um outro WhatsApp de outro número de telefone dele, de um grupo dele, ele falando, atacando a China. E o pior, com coisas que não existem, ele nem sabe onde é a China, na verdade. Mas isso não são coisas da retórica do presidente? Não, isso é que é o pior. Governo? Não, ele é marginal, a gente tem que entender. Ele é sócio de uma organização chamada Escritório do Crime. Aquele Adriano que morreu na Bahia, executado, é sócio dele. Mas isso, e como ele é sócio. Como você tem essa certeza? Que eu sou ignorante, Olha, eu não sei. olha, ele empregou a primeira mulher do Adriano, no gabinete do Flávio durante 8 anos como funcionária fantasma. Segundo, empregou a mãe do Adriano. Olha que ele é um homem que quer a família unida. Esse é o lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo também. Então ele quis ajudar também, ficou como funcionária fantasma, também lá do gabinete. Aí o Flávio, amando do pai, porque os filhos não existem, né? Deu a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da LERJ, da Assembleia Legislativa Carioca, para o Adriano. Assassino, homicídio, todo mundo sabia. E deu. E ele visitava na prisão o Adriano. E há suspeitas também, em Rio das Pedras, quando eles invadem e constroem aqueles prédios tudo fajutos, depois o prédio desaba, que ele é sócio também. E ele é vizinho do assassino da Marielle Franco. Isso é verdade. O Rony Lessa, ali, 7 metros, atravessa a rua, tá aqui. Então, ele sempre se misturou com o que há de mais sujo da política do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio sabe, ele é aliado das milícias, é um miliciano. Onde ele tinha votos? Onde o Carlos, como vereador, tem votos? Você pega o mapa da cidade, no caso de vereança é possível, aonde as milícias e o tráfico controlam. Então, você vê aquelas áreas, é onde justamente a quadrilha, porque ele é um quadrilheiro, é um homem covarde, né? Eu tive com esse cara 40 minutos, né? Quando eu estava na Jovem Pan, 40 minutos, tivemos uma conversa, vamos chamar assim, não foi bem uma conversa, mas foi quase uma conversa. Ele não sabe nada, ele é um idiota. Na primeira pergunta, eu olhei para ele, eu falei, ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu dei aula até para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e 30 anos na universidade. Eu conheço um pouco
de ensino. Quando eu falei para ele, eu percebi aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que bate aquela coisa blindada. Eu falei sobre economia, só para brincar. Eu sabia que ele era um idiota, não sabia nada também de economia, e continua sendo idiota tal, né? Eu perguntei para ele, o que o senhor vai fazendo? O senhor quer ser candidato? Era 2017 ainda. O que o senhor vai fazer nos setores primário, secundário e terciário da economia? Algo básico. Então, agricultura, minéria, né? Indústria e serviço. Ele olhou, falou, o que esse cara tá me querendo me sacanear? O que é primário? Ele não entendeu. Eu falei, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Ele não entendia nada. Coisas básicas aí. Uma senhora que foi entrevistada até no meu canal, Olga Curato, para dar o nome, falou, não, ele tem problemas cognitivos. Ele não consegue, ele tem dificuldade de raciocinar. Além de ter um vocabulário de 500 palavras. Eu não sei como é chamado de mito. Porque mito são aqueles líderes autoritários que dominam a língua, são tremendo oradores, são carismáticos. Ele é um idiota. Ele falou 7 minutos em Brasília. Fazer tudo aquilo, agora é dia 7. Falou 7 minutos e veio a São Paulo. E os idiotas foram na Avenida Paulista, os bobalhões. Bastante bobalhões. Mas não era o que eles falaram, eles mentiram. Tinha 120 mil bobalhões. Tudo bem, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Sim. Mas tinham lá, tudo bem, parte ali era nazifascista, parte não sabia o que estava fazendo. Ele falou 17 minutos. Você imagina, os caras... e foram pagos. Igual o PT pagava, o Bolsonaro paga também, porque tem os vídeos mostrando os caras recebendo R$100, etc. Tal. Assim como o PT tinha blogs sujos, lembra? Eu não me esqueço de certo jornalista que ganhava 400 mil por mês. Ele tem agora. Só que agora são rádios. E vocês sabem. Do Santos. Mais do que Alan. Esse daí é peixe pequeno. Vamos pegar os peixes grandes. Você tanto pra ser peixe pequeno. Claro, você é bobo, cara. Tá lá nos Estados Unidos, tem gente que tá aqui no Brasil, em rádio e TV, ganhando muito mais. E fabricando fake news todo santo dia. E tem aqueles que também estão com presença na internet. Em suma, você vê como que eles trabalham, só que a do Bolsonaro é explícito, né, a cooptação. A do PT muitas vezes escondia. Mas eles, vale destacar, não são a mesma coisa. Não vou dizer que Lula é igual ao Bolsonaro. Isso é mentira. Eu acho Bolsonaro que o Lula é mais eficiente. Não, eu não posso dizer que o Lula defendeu a ditadura, que o Lula defendeu o adicional número 5. Dá pra dizer sim um pouquinho. Aqui no Brasil, não, mas adicional ele defende, número 5. Tipo, o PT defende a Venezuela, porra. Isso você tem razão. Isso defende a ditadura. Mas eles falam que é democracia. Não, mas isso você tem razão. Cuba também é um horror. Eu posso dizer isso porque eu tive embates com os caras quando o Bolsonaro era aliado do PT. Em 2004, o Carlos, na chapa para vereança, ele era do PT. Então eu posso falar tranquilo, porque na hora de enfrentar o PT, eu estava enfrentando. O covarde do Bolsonaro não estava, né? Então, vamos deixar a coisa bem clara. Agora, eu não posso dizer que o Lula que queria impor a ditadura, ou adicional número 5, que era genocida, porque o Bolsonaro é genocida. Bom, o Lula fala que quer controlar a mídia. Isso ele falava, tem razão, controle social da mídia. Mas o Bolsonaro também tem o seu, entre aspas, mais efetivo controle social da mídia. Vide como distribui as verbas publicitárias. Eu acho que a gente tem que discutir isso, mas não como o PT faz, nem como o Bolsonaro. Acho que o PT também era muito bom nessa distribuição de verba. Era esperto também, mas tinha lá os blogs sujos. Eu acho que era muito melhor que o Bolsonaro, inclusive. Não, eu acho que na proporção que tem agora, infelizmente, eu digo isso, eu posso dizer com tranquilidade, porque como eu bati de frente com os caras durante 13 anos, 15 anos e 4 meses, para ser preciso. Cara, então, foi até abril. Tem uma abril de luta contra o PT. Foi todo o período, desde o primeiro dia de governo. Em 2003. Então, a questão que se coloca é que, no caso do Bolsonaro, por exemplo, essa questão do genocídio é uma coisa inacreditável. Ele continua sendo negacionista, né? Ele continua sendo homofóbico, assim como que depois, hoje, na CPI da pandemia, que o senador Fabiano Contarato foi lá, foi à mesa, muito bem feito pelo senador Omar Aziz, está de parabéns. Falou para o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, sente aqui. E tinha uma postagem do depoente de hoje, que é um empresário bolsonarista. Luciano Heng. Não, hoje foi um cidadão chamado Otávio alguma coisa. Um sujeito inexpressivo. Entendi. Um inexpressivo. Eu nem conheço, um cidadão aí que não tem expressão. Mas ele tinha feito uma postagem do Fabiano Contarato falando, homossexual, você sentiu o perfume de quem e tal. Um negócio incrível, um negócio horroroso, né?
porque a homofobia, pela STF, é considerada uma forma de racismo. E o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o que depôs hoje, esse cidadão aí, ele é criminoso, porque ele fez uma discriminação. E o senador Fabiano Comparato foi assim, brilhante, foi lá, falou, deu um depoimento emocionante. Foi um dos mais bonitos coisas que eu vi esse ano e tal. E depois o senador Randolfo Rodrigues, outro vice-presidente, também ele tinha uma postagem homofóbica. Quer dizer, eles são isso. É o Bolsonaro, que hoje no WhatsApp do Bolsonaro é homofóbico. Então você tem homofobia, você tem a sinofobia, quer dizer, contra a China, você tem... ele defendeu no WhatsApp hoje o Pinochet. Como esse cara, esse pilantra, pode ser presidente do Brasil defendendo Pinochet? Tu tem um WhatsApp bolsonarista só pra receber as paradas? Não, saiu no Globo hoje, no porque Globo? Pegaram o último número de telefone dele. Eu queria ele vai entrar nos mudando. grupos bolsonaristas, mano. Como que entra nesses grupos do Não, ele WhatsApp? Eu passou. queria saber o que eles Não, e recebem. passou esse negócio do Pinochet. E é bom lembrar para os mais novos, a pior ditadura, uma das piores ditaduras da América Latina foi a ditadura chilena do Pinochet. O golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Morreu gente pra caralho. Morreu gente pra Caralho, no o que Estado acontece Nacional. em setembro, que sempre a tragédia acontece. O Estado Nacional, que era o estádio até hoje principal, virou campo de prisioneiros, né? Muita gente foi fuzilada, brasileiros morreram lá no Estado Nacional. Um grande músico, que não é da geração, claro, de vocês, mas é da minha, que era o Vitor Hara, um grande músico chileno, uma das suas músicas chamava Las Manos Son Lo Único Que Tengo. Antes dele ser fuzilado, eles cortaram as mãos. Caralho. Então nós estamos falando de assassino, né? Cruel. Esse é o Cruel. Pinochet. Cruel, são assassinos. E o Bolsonaro hoje, o criminoso, postou um vídeo de apoio ao Pinochet, que foi ele retuitou de um deputado aqui de São Paulo, que fez, porque está do lado direito o nome do deputado. Isso é uma coisa inacreditável. Como é que um presidente, sob a égide da Constituição de 88, vai retuitar um vídeo de Pinochet? No WhatsApp também, homofobia, sinofobia, dizendo que na China todo mundo não tem o que comer a não ser cachorros. Ele é um idiota, porque ele nem conhece a China, não conhece o PIB. Hoje, depende do cálculo, o PIB da China já é também. superior. Ele tá mentindo. Ele só quer aquecer a própria base. Só que a China é a maior parceira econômica do Brasil há mais de uma década. Ele sabe disso. Ele sabe muito pouco, porque o Dudu Bananinha atacou inúmeras vezes, através do seu Twitter, também a China. E essa história de vírus Mas chinês... eles fazem isso pensado. Não é que eles não sabem que a China é um bom parceiro. É que você eles fazem um cálculo político. Sim, eles que pega aquele Steve Bannon, aquela coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, né, que era do Trump, e aí trazem aquilo. Militares, essa é uma questão que você colocou interessantíssima, que está até no meu livro, no meu curso, lá, Ditadura Brasileira, que é a seguinte: os militares brasileiros não eram nazistas, fascistas, aí é bobagem quando eu falo, daquela época, né, de 64. Eles são são positivistas, ou seja, um Estado central forte, modernizador, autoritário, né? E vem Mas eles são patriotas. Sim, naquele Eles momento, estão sim. pelo bem do que eles acreditavam. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é traidor da pátria, né? Ele é ok, traidor. ok. Ele se ajoelha pro imperialismo americano. Você imagina? Ele se ajoelha pra quem salvar os filhos dele. Ele não faz uma coisa. Aí os militares, você tem um programa naquele momento de nacionalismo, de industrialização rápida, de inserção no Brasil no mundo, do Brasil ser uma potência no hemisfério sul, potência militar no hemisfério sul, vem até a história da bomba atômica, né? Começa a se fazer um programa... Que a gente tem, com certeza, uma Não escondida. tem, não. Deve ser, tem o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica. Lembrar que em Hiroshima morreram 150 mil no bombardeio atômico. O Bolsonaro já matou 600 mil no Brasil com a pandemia. Calma. Só para ver, Pelo ele é menos uns 4 300 vezes... mil, vai. Não, mas já estamos chegando a 600 Não, eu mil. sei, mas dá pra pôr tudo na conta do Bolsonaro. Não, você poderia, diz os especialistas, que de cada 5, se você tivesse tomado as medidas adequadas, você salvaria 4 tal, né? Você teria condições pelas estatísticas eu entendo, mundiais. mas é que tem que tomar cuidado, porque, tipo, a pandemia é um fenômeno natural, que tem de ser tratado cientificamente. E que, tipo, um ser humano não é também a causa de tudo da parada. Eu acho que é importante dar esse fato para não parecer que a gente tá batendo no Bolsonaro só por bater, tá ligado? Não, eu tô batendo porque ele é incapaz, é incompetente, é reacionário, é traidor da pátria, é chefe de quadrilha, só isso, são formas para homenageá-lo. E ele é tudo isso. Porque mas foi 600 mil pessoas que morreram por causa dele. Mas se você for pegar ação concreta, né, quando você... Ele continua conspirando contra a vacina. Nessa matéria de hoje, ele está conspirando contra a vacina. Bom, quer dizer, é inacreditável. No discurso internacional que ele fez na ONU, ele falou a favor da vacina. Não, mas também falou do Tratikov. O
Tratikov é um dos maiores crimes cometidos no Brasil. Que é isso? O Tratikov É o tratamento precoce. o tratamento precoce. E eles inventaram em Mas isso Manaus... está sendo discutido bastante nos Estados Unidos também. Não, mas isso é de pessoal da extrema... Tem de lembrar que os Estados Unidos é chamada Terra da Liberdade Peru no Mútuo, né? Então, se você vê lá que tem a Ku Klux Klan, a supremacia branca, que, por sinal, o Bolsonaro trouxe para o Brasil o número 88 daquele clube de tiro. Vejam hoje, tá lá no UOL, aquele 80. Eu já sabia que já tinha me contado essa história. Eu só não falei, mas saiu agora no UOL, tudo bem, eu vou dizer. 88 é a supremacia branca, é 2 vezes a letra H, de Heil Hitler. Entendi. É isso. É o número 8. Ou seja, eles trouxeram isso para o Brasil e está o Eduardo Bolsonaro com isso. E é supremacia. Então, pensar que Estados Unidos é aquela lembrança, dos pais fundadores ali, eu estou me referindo ao processo da independência, a democracia, depois... Você tem que lembrar que a emenda 13 da Constituição Americana não aboliu a escravidão, hein? Leia, inclusive, a luta até hoje da Angela Davis, leia a continuidade da 13ª emenda. Então, é um negócio complicado, mas que é uma referência em debates políticos para nós, claro que tem coisas fantásticas lá. Por aí vai. Então, a grande questão que eu estou dizendo é que o Bolsonaro, eles trouxeram essa questão norte-americana para cá. E nós não tínhamos isso. Essa questão das armas. Uma das últimas reportagens da Folha de São Paulo, dia desse aí que passou, aumentou o número de pessoas com armas no Brasil 3 vezes. Desde 2019, quando ele assumiu a presidência. Mas você acha isso ruim? Acho, claro que sim. Isso aí é Estados Unidos, que tem aqueles malucos que entram na escola, fuzilam, matam não sei quem. Mas isso pra não que é o cara vai sintoma pequeno de uma parada? Eu não sei se concordo com você nesse sentido. Você imagina 6 armas, você ter 6 armas. Aqui ele fez um carro decreto. não é uma arma. Você imagina o seguinte, por que o cara precisa de 6 armas? Primeiro, com que dinheiro? O cara hoje não tem dinheiro para comprar arroz, feijão e carne. Quem é que vai comprar 6 armas? Né? Isso vai tudo pro crime organizado, no fundo. Né? Quem vai armar? Mais ou menos. Não, vai tudo. Vai tudo pro crime organizado. Quem vai ficar com essas armas... É que o crime organizado não tem problema de conseguir arma, tá ligado? Sim, ele pode conseguir, nossas fronteiras são crime, despoliciadas. Afinal, tá mas ele pode até... Mas ele paradas. pode até, se o quiser, se assim o desejar, você veja a facilidade de conseguir ter isso. Então, mas será que o Estado não está sendo meio babá e não permitir o ser humano ter uma arma? Não, o Estado precisa ter segurança pública, algo que o Bolsonaro nem quer, porque o Bolsonaro é criminoso. Ele é aliado de miliciano. Mas esquece o Bolsonaro. Vamos pensar em liberdades individuais. Aqui liberdade não é ter uma arma. Isso daí é uma leitura da extrema-direita norte-americana. E sabe por quê? Isso está na Constituição dos Estados Unidos, mas você tem que entender 1776, o que era ter arma num país que você está quase só na faixa aqui atlântica, né? E não tem Estado ainda, a estrutura estatal. Nos filmes de Velho Oeste, acho que claro, todo mundo assistiu os grandes faroeste clássicos, John Ford, Tô jogando Red Dead Redemption, que é o jogo do Velho Oeste, muito foda. E pega o John Ford, que é um irlandês, de descendência irlandesa, que é um diretor, assim, fantástico de cinema e tal. Você sempre vê o quê? Chega a família, chega o missionário, vai ocupando aquelas áreas, vem a carroça, sempre assim. Só que não tem lei. É uma tremenda zona. Quem é a lei? É o xerife. Quem é o xerife? É o Estado. Né? Aí que chega e começa, e aí vai envolver até a questão de andar com armas, etc. Porque chegou o xerife. E aí depois vem a prisão, vem isso, vem aquilo, etc. Tal, e por aí vai. Então, e por isso que na Constituição norte-americana fala, naquele momento, nós somos no final do século XVIII, da questão das armas. No caso brasileiro, e você compara com a Europa. A nossa referência não é os Estados Unidos, a nossa referência histórica é a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Nós somos tributários da França, da Revolução Francesa. A nossa visão do mundo vem da Grécia, graças a Deus, não vem de Miami, ou de Orlando, Orlando pior ainda. Ali vem a nossa visão. A Europa é social-democrata. Vai ficar doente nos Estados Unidos. Não tem SUS, você morre. Tem gente que agora com a Covid vai ficar pagando a vida inteira o tratamento de saúde. Qual é o maior SUS do mundo? Nós temos o maior serviço público do mundo. E o criminoso do Bolsonaro cortou 22% do orçamento de saúde para o próximo ano. Então quando aí você analisa, passa por isso, você vê que a sociedade brasileira é muito pobre. Nós somos o 2º país mais desigual do mundo. Sério? A pandemia criou milionários no Brasil, mas como é possível? Aumentou, acho que 13 multimilionários na pandemia. Pô, mas todo mundo piorou na pandemia, caramba. Mas faz sentido, na verdade. Eu não sei como, eu gostaria até de saber. Até numa crise existe oportunidade. Sim, os laboratórios ganharam para a fortuna por causa do Bolsonaro, né? Vocês imaginam do cara mostrando aqui para a EMA tá vindo aqui, né? Ele mostra para a EMA, né? Você acha que aquela propaganda de laboratório, aquilo lá foi tudo de graça? Sim. Aqueles laboratórios ganharam fortunas. Mas não só isso é o argumento, né? Por exemplo, as empresas que também fabricam máscara tiveram um boom. Sim, mas os podcasts tiveram um boom, mas aí é a competência de vocês, é outra
outra história. Aí vocês não estão vendendo, usando a pandemia como instrumento para lucrar. Isso não tem Mas acabou uma sendo, no nosso horizonte próximo aí, um Bolsonaro versus Lula. Isso é aterrorizante. Isso é aterrorizante. Agora precisa ver. É aquela história, nós estamos ainda há 13 meses da eleição, né? A política é muito dinâmica, né? Teve eleições que 13 meses ou 12, se preferirem um ano antes, tinha um quadro eleitoral e depois na eleição foi outro. O processo é muito dinâmico. Precisa ver o que vai ocorrer nesse processo, ou seja, como é que isso vai evoluir, né? Precisa ver se o Bolsonaro fica até o final do mandato. Ninguém sabe se vai ter impeachment, se ele pode até renunciar, ninguém sabe novas denúncias. Não, os dois cenários provável, na minha opinião. Tá em aberto, a CPI da pandemia vai apresentar agora dia 20 de outubro o seu relatório. Esse relatório vai para o Tribunal Penal Internacional de Haia, porque tem crimes de lesa humanidade que foram cometidos aqui no Brasil. Então, precisa ver novas denúncias de corrupção. Tem muitas variáveis que a gente não domina. Por outro lado, claro, o Lula hoje é o candidato mais forte, as pesquisas que saem quase semanalmente de vários institutos apresentam isso. Precisa ver se até lá, até outubro do ano que vem, no primeiro domingo, quando vai ter o primeiro turno, isso vai se manter. E tem muitos candidatos da chamada terceira via, etc., tal, que se apresentaram aí, que pode ser também alternativas, né? O que você hoje vê como uma possível agora, alternativa? Tem 3, 4, por exemplo, tem o Ciro Gomes, que esteve aqui, né? Tem o João Dória, que esteve aqui, que são esses de todos de terceira via, a princípio, são os que têm mais viabilidade. Porque os outros são boa gente, Simone Tebet, que é o próprio João Amoedo, mas é difícil encabeçar, pode ser vice. E o Sérgio Moro, você acha que Mandetta. Simone Tebet, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele está no Brasil agora, deve estar voltando aos Estados Unidos, veio para cá essa semana. Chega aí para conversar com nós. A questão é essa, se ele vai... ele tem opção, ou pode ser senador pelo Paraná, que é uma possibilidade grande. Se ele fosse para ser alguma coisa, tinha que ser presidente. Pelo tamanho dele, ser vice... pela projeção que ele teve, acho que não seria o mais adequado a princípio, né? Pensando... ele ia ser traído de novo se ele fosse vice. Ele teria de ser... agora, sendo candidato, uma coisa é ser juiz. É fácil, eu estou aqui, os advogados estão aqui, os promotores aqui, eu vou lá, decido, etc. Tal. Outra coisa é fazer política. Você tem de convencer o outro. Não é que você decide quem é inocente e quem é culpado. Então, ele tem também de assumir uma veste política, porque a tarefa é muito difícil de ser político. Não é coisa fácil. Na minha opinião, ele é um péssimo candidato. Ele teria... No sentido de ser um candidato, entendeu? Não que ele vá ser um péssimo presidente. Ele tende a arrumar... ele tende a arrumar... ele não é carismático, ele fala lento, ele não fala com o povo, ele é tudo juridiquês. Agora, ele tem do prestígio da Lava Jato, né? Que é muito... Porque a Lava Jato teve defeitos, é verdade, mas teve muito mais coisas positivas do que negativas. Com certeza. Porque os esquemas de corrupção, ninguém devolve 100, 200, 300 milhões se não desviou, né? Você pega gerente da Petrobras, o Pedro Barusco é um deles, que devolveu uma fortuna. Como ele tinha aquilo? Era advindo de atos ilícitos e tal. Então, isso é extremamente louvável e uma série de legislação que foi criada dentro das próprias empresas, né, de compliance e tal, isso é um saldo extremamente positivo. Agora, por outro lado, teve momentos, segundo os áudios que foram divulgados, e nunca devidamente periciados, mas não desmentidos, devidamente não foram desmentidos, que são conversas inadequadas que ocorreram naquele momento. E outras condenações acabaram sendo anuladas. Aí tem toda uma discussão entre as várias esferas de justiça no Brasil. Agora, no geral, você pode dizer que ela teve um papel importante. Agora, teve esses excessos que têm de ser coibidos e tal. Isso me parece evidente. Você acha que esses excessos que foram imputados ao Sérgio Moro, eles prejudicaram ele como candidato ao ponto de ele ser inviável? Criaram os excessos bateram muito na tecla do Ministério Público, né? Especialmente ali do Paraná, né? Federal, mas no Paraná. Isso prejudicou, claro. Ele prejudicou, acho que várias coisas. Ele fez um cálculo errado de ter sido ministro da Justiça, né? Ele poderia ter ficado juiz e aí, se quisesse fazer política, mais lá na frente, que seria agora, aí ele poderia ser candidato. Então, ele fez um cálculo errado. E agora ele está vivendo uma situação difícil, né? Porque ele tem um emprego nos Estados Unidos, não sei se vai continuar ou não lá, né? Mas a situação dele e politicamente é difícil, porque para você ser candidato a presidente da República, precisa ter partido. No Brasil é obrigado a ter partido, não tem outro jeito. E a questão que a Constituição exige, a questão que precisa de dinheiro, de recursos, precisa ter presença nos 27 unidades da federação. Então não é fácil.
Quem tem mais cancha política? O Bolsonaro tinha à época 30 anos, o PT tinha, etc, etc. Você sai candidato. Agora, sair candidato sem ter uma estrutura partidária, você está fadado ao fracasso. Agora, pode ser que ele seja candidato ao Senado pelo Paraná. Nós vamos ter uma vaga só de renovação, que seria uma alternativa. Se ele quisesse ser deputado federal, certamente seria com a maior facilidade pelo Paraná. Mas é a questão que se coloca, é muito complicado. O cenário de 2022 é muito preocupante, porque nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil republicano, a pior crise, o momento mais terrível da história do Brasil, e precisava ter uma discussão de ideias, de projetos. E o meu temor é que nós não tenhamos esse tipo de discussão, né? Tu achou que, pré-pandemia, tu acha que o governo vinha ok? Do Bolsonaro, não, cresceu em 2019, acho que 1,1, se não me engano, que foi muito pouco, né? Porque nós já tínhamos problemas na época já de inserção. A ida dele a Davos, logo no início, em janeiro, é patético, ninguém queria falar com ele, em 2019. Né? Isso se agravou com a questão da pandemia, com aquelas declarações... As queimadas. Com as queimadas da Amazônia, com a querer se envolver na eleição norte-americana. Isso nunca, nenhum presidente fez isso. Então, a coisa já vinha capengando, de há muito, né? E a pandemia, evidentemente, agravou, porque se naquele momento você desenvolve as políticas corretas, naqueles 3 primeiros meses, nós não teríamos a extensão no tempo da pandemia, vídeo que ocorre na Europa, né? Você já tem o retorno de uma relativa vida normal, né? Uma relativa vida normal. Evidentemente que a pandemia começou primeiro na Europa, porque ela veio da China, passou pelo Oriente Médio, né? E o Irã, em especial, chegou na Europa, veja o caso do jogo do Atalanta de Bérgamo lá contra o Valência em Milão, que deu toda aquela coisa tal, chegou depois ao Reino Unido, atravessou o Atlântico e os Estados Unidos, veio vindo, a gente sabia que estava vindo, né? Gente sabia. O próprio livro do Mandetta, né? Ele fala isso, um paciente chamado Brasil, né? Aí você tem, chegando aqui, se nós tivéssemos, naquele momento, feito as barreiras sanitárias, que eram indispensáveis, no aeroportos, portos, a passagem por terra, que o Brasil tem fronteiras enormes e tal, tivesse um controle, e aí começássemos, o CEO da Pfizer, quantas vezes ele procurou o governo? Dezenas para vender a vacina. Vários e-mails, né? Bom, mas foi a reuniões. Eles negociaram com o cara, só não chegaram no acordo. Não, várias reuniões. Ele não queria, o governo não queria negociar com a Pfizer, mas queria negociar com o picareta do Cabo Dominguete, né? Com os picaretas que estavam no Ministério da Saúde fazendo corrupção, porque o governo não queria vacina, queria propina, né? E a CPI comprovou isso, né? Mostrou um cenário que eu falei, mas não é possível uma pessoa como o Pazuello, que é o que o Pazuello fez, nós vamos ter, no sentido não de vingança, eu não gosto de vingança, justiça. O número, durante a gestão dele, morreu cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras. Ele brincando com Manaus. O que aconteceu em janeiro em Manaus, as pessoas morrendo porque não tinha oxigênio. Não ter oxigênio é você morrer afogado no seco. A FAB não tinha um avião para levar um cilindro, veio do Maduro, da Venezuela. É inacreditável o que aconteceu. Veio da Venezuela. Quer dizer, a Aeronáutica Brasileira não tem um avião. A Marinha não podia por via fluvial. Não sei. Ninguém conseguia levar. Veja, quase 200 por dia estavam morrendo em Manaus. Aí eles mandam o Tratikov para lá. O Pazuello foi lá, e ele mora lá, hein? Foi lá dando risada, gozando das pessoas. Porra, cara, qual é a tua? As pessoas morrendo. E eles não comprando a vacina. E aí vem o Cabo Dominguete, que é um sujeito patético, né? Que não tinha dinheiro para colocar, segundo o WhatsApp. Ele não tinha nem a vacina, né? Nada, era tudo mentira. Falava em milhões de vacina. Cadê as vacinas, cara? Né? E aí eles foram fazendo um happy hour, era 5 da tarde, quando naquele dia tinha morrido 1.200 pessoas, o cara para de trabalhar às 5 da tarde, o tal de Roberto Dias. Então, quando você vê todo esse cenário, esse conjunto de coisas, você fala assim, Deus do céu, né? O que aconteceu no Brasil é um pesadelo, é que nós perdemos, não sei porquê, não tenho a capacidade da indignação. O Brasil sempre foi um país, em certos momentos, muito indignado. E assim que a história mudou. Por alguma razão, não só a pandemia explica isso, por algumas outras razões que eu não sei quais, nós perdemos a capacidade da indignação. Morrem 600 mil pessoas. Os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã, durante 20 anos, cerca de 70 mil soldados. Pô, aqui morreu em 1 ano e meio 600 mil pessoas, cara. Pô, morreu 8 vezes o que morreu em 20 anos na Guerra do Vietnã. Não é possível, não acontece. As pessoas acham isso uma coisa normal.
Não, elas atribuem um pouco à pandemia, essa parada. Sim, mas não existe. A pandemia veio, ela tinha, como outros países fizeram, rapidamente você faz os trabalhos de isolamento, a utilização das máscaras, que eles continuam sendo contra, né? Fazer o distanciamento social, e aí vem as medidas de você construir um plano geral nacional de saúde com os secretários e enfrentar. Nós só não temos hoje 1 milhão de mortos, como havia até uma previsão que fosse possível, infelizmente chegar a isso, graças aos bons secretários estaduais de saúde, graças a bons secretários municipais de saúde, graças a governadores que tiveram a coragem de peitar o Bolsonaro. Porque se não fosse isso, nós estávamos fritos hoje, nós estávamos com 1 milhão de mortos, que era uma das... um levantamento matemático estatístico. Precisa de coragem para peitar o cara. Né? Precisa sim, porque o presidente do Brasil tem muito poder. Mas ele estava também... ele é um pária, né? É politicamente muito vantajoso estar contra o Bolsonaro hoje em dia. Olha, é difícil em certos momentos enfrentar, porque ainda ele tentou dia 7 de setembro dar um golpe de Estado. Ainda bem que ele é incapaz. Eu acho que ele Graças fica a Deus, tentando, ele fica soltando no público dele uns testes para ver como que tá o clima. Será que eles aceitariam fazer isso? Sim. Tanto que eu já vi uma declaração dele falando, pô, vocês falando aí que querem golpe de Estado, tô esperando um sinal de vocês. Ele falou isso com todas as letras, inclusive. Agora, então eu acho que ele fica só testando a água. Se tivesse ele falou isso? Falou. Falou mesmo, eu vi o vídeo. E se tivesse um cenário onde a gente tivesse, sei lá, 40%, 50% de apoio da população ao Bolsonaro dar um golpe, eu com certeza acho que ele daria, entendeu? Agora, você imagina que ponto nós chegamos no Brasil há mais de 30 anos que a gente essa questão não era... As questões políticas eram resolvidas nos processos eleitorais, não em golpe de Estado. Isso já passou no mundo inteiro, não tem mais Guerra Fria, não tem mais União Soviética, os Estados Unidos, duas superpotências. Guerra Fria tem. Não, Guerra Fria naquele sentido clássico de guerra... Não, clássico não, né? Mas tem uma Guerra Fria rolando aí com os Estados Unidos. Já caiu o muro de Berlim, é que o Brasil é um país longe, caiu no dia 9 de novembro de 1989, aqui a notícia demora, o país é longe para chegar. Então, hoje o mundo é outro. Falar em golpe de Estado, você acha que o investidor estrangeiro vai... E há muito dinheiro circulando, vai pôr um centavo num país que um presidente discursa na ONU como ele discursou, ou faz aquela palhaçada no 7 de setembro no Brasil e em São Paulo? Então, o que nós precisamos voltamos à questão, a estabilidade política. A estabilidade política é que gera uma boa discussão política e o crescimento da economia. Nós precisamos saber para onde vamos. O país tem demandas, precisa crescer, precisam qualificar a força de trabalho, né? Se acabar com o analfabetismo, não é possível você ter... Saneamento básico, né? Se metade das cidades não tem saneamento de água e esgoto, tratados... Uma pergunta. É terrível. Uma pergunta. Com certeza que o Bolsonaro é um agente do caos no cenário político brasileiro. Acabou sendo, mas também porque... É uma questão complexa, né, de tentar entender o panorama de 2018, né? Porque você tinha outros candidatos no primeiro turno. Você tinha lá o Amoedo, você tinha o Álvaro Dias, você tinha o Ciro Gomes, você tinha a Marina, isso entre outros, né? Que eram candidatos palatáveis e tal. A grande questão é que o anti-PT, porque a questão foi PT e anti-PT, acabou sendo o Bolsonaro. Você acha que ele tivesse um Haddad agora, teria sido melhor a situação? Sim, eu não tenho nenhuma simpatia, posso dizer com tranquilidade, com o Haddad, porque nós tivemos também alguns embates judiciais, né? Ele te processou por causa que você falou coisas que ele não gostou? Não, eu falava, na época eu trabalhava na Jovem Pan, eram coisas que hoje são consideradas desprezíveis frente à tragédia de 600 mil mortos, que era o seguinte, ele era prefeito da cidade de São Paulo, eu começava a trabalhar muito cedo e eu abria a agenda de trabalho dele. E sempre ele começava a trabalhar 9h30, 10 horas. E eu falava, claro, é uma cidade pequena, a população de São Paulo é muito pequena, não tem problemas, uma cidade tranquila. Então não precisa também trabalhar, cansa, né? Depois 2 horas de almoço, depois para de trabalhar 5. Tanto que eu pus um apelido na época que pegou, mas chamado Jaiminho. O Jaiminho é um personagem lá do seriado Chaves, que é o carteiro, né? O carteiro sempre estava com fadiga. Fadiga. Aí ele ficou furioso com isso. Aí ele chegou até a falsificar a agenda dele para me enganar uma vez. Isso foi em 2015, num dia que eu estava lançando meu livro. Caralho, tu alugou um triplex na cabeça do Haddad. Não, aí o que aconteceu? Ele falsificou a agenda, eu abri a agenda, não tinha nenhum compromisso. Era uma segunda-feira, e nesse dia caiu um dilúvio. Morreu, inclusive, uma senhora no Lago da Concórdia. Eita, que merda. Foi uma coisa horrível. Tal. E eu estava lançando meu livro à noite na Livraria Cultura no Conjunto Nacional. Aí logo pela manhã eu abri a agenda lá, falei, pô, mas hoje está demais, hein? Hoje o Jaiminho exagerou.
Pô, não tem aqui nenhum compromisso. Ele aí, às 11 da manhã, ele mostrou a agenda que tinha compromisso e fez gozação, postou, olha, eu enganei ele, lá. Aí o Ministério Público entrou com uma ação contra ele, por quê? Porque a agenda é a transparência. A Constituição fala no artigo 37, se não me engano, no capítulo lá, tem 5 pontos. Um deles é a questão da transparência. Tem que divulgar a sua agenda, isso faz parte. E ele falsificou um documento público, nesse caso, né? Aí houve todo um barulho à época, Caralho, etc. o cara tal. falsificou o documento Era uma coisa para só gozar. fazer uma piadinha Só para tirar um sarro e tal. Você alugou um apartamento de 7 andares. Aí fez Agora, você vê, claro que comparado ao que nós assistimos depois, eu não quero diminuir, porque cada época tem o seu contexto histórico e tal. Agora, a gente vive um momento muito difícil, muito triste. Mas desculpa perguntar, não te preocupa um pouco a questão do PT ele ser uma organização muito mais fodida, no sentido de... O Bolsonaro é um merda, eu concordo com você plenamente nessa questão. Porém, ele é um merda ineficiente, a gente concorda também nisso. O PT, eu considero também merda. Não estou igualando as merdas, são merdas diferentes. Mas eu acho que são... Eu não gosto, entendeu? Só que eu acho que eles são os caras muito eficientes. Você não tem medo dessa eficiência? Porque eu, pessoalmente, tenho. Eu gostaria que a campanha de 22, a gente não... Eu sei que esse é um cenário possível, mas que nós não fôssemos por esse caminho, né? Porque se a gente for por aí o país acaba. Porque nenhum país vai suportar outra vez essa dicotomia tal. Porque passa parte muito da relação binária. A política é muito mais do que a relação binária tal. E isso vai ser muito ruim para o país se isso ocorrer. Eu torço que isso não ocorra e que haja... E aí depende muito dos outros, porque os dois querem isso. Agora, os outros, é aquela história. Os dois são os maiores inimigos e os maiores aliados. Porque eles se autoalimentam, né? É uma autoalimentação. Um transforma o outro no fantasma, tal, de continuidade. Vamos esperar que esses candidatos da chamada terceira via, tal, precisa apresentar programa, não é nome. Você precisa dizer o que você veio para quê. Você quer apresentar o quê? O único que tem isso é o Ciro Gomes. Agora o Ciro mesmo que o programa dele seja falho, na minha opinião, em muitas formas. Ele apresentou até em livro. Chegamos até uma vez a conversar lá no canal. Você leu o livro dele? Li. Nós fizemos uma entrevista sobre, acho que o Projeto Nacional. O que você achou do projeto dele? É interessante. Ele tem uma visão de mundo. Você não acha que é muito desenvolvimentista no sentido de achar que o Estado tem um papel maior que ele deveria ter? Aí que precisa ver, né? Qual é o papel do Estado? Essa é uma discussão central. Essa história que não tem Estado, isso nem nos Estados Unidos é verdadeiro. A crise de 2008, quem salvou o capitalismo americano foi o Estado. Então, sem Estado, aquilo desapareceria. A ausência do Estado é a oportunidade do Talibã. Precisa ter Estado. Agora, a grande questão é Estado aonde? Claro, eu concordo que o Estado não é para ter hotel, como teve. Isso é um absurdo, né? Você tem que ter o Estado nos setores... você precisa estar no sistema banco. O Banco do Brasil é muito importante. O BNDES é muito importante. A Caixa, que é 100% estatal, o Banco do Brasil não, mas a Caixa é muito importante. Então, você precisa ter instrumentos de Estado para o desenvolvimento econômico. Isso é fundamental. Agora, precisa pensar o Brasil a médio e longo prazo. Não é pensar o amanhã. Não precisamos olhar lá na frente. E nós fizemos isso em certo momento da história do Brasil, de pensar o Brasil a médio e longo prazo. Nós precisamos saber para onde vamos. O mundo mudou. O mundo não é mais aquele mundo de 30, 40 anos atrás, né? E está vindo a quarta evolução industrial então, aí que vai... tudo. Você vê a China, a presença da China e toda a região do Ásia-Pacífico, né? O mundo mudou. Então, nós estamos num outro momento histórico. E nesse outro momento histórico, a gente tem de se reposicionar. Na época que o Brasil cresceu muito, o Brasil entendeu o que estava ocorrendo no mundo e se posicionou corretamente. Agora, quando eu digo nós, em geral, nós precisamos saber para onde nós vamos. Se temos um setor agora do agronegócio que é eficaz, mas isso tem um limite também, porque outros países, especialmente na África Negra, até por influência chinesa, que é muito forte na África Negra, também estão desenvolvendo uma agricultura diversificada, que não é tão dinâmica como a brasileira, mas poderá, em certo momento, ter uma proximidade com o que acontece no Brasil. Certeza, né? Porque realmente o que ocorre no Brasil, uma revolução, uma coisa fantástica. Então, e o mundo vai mudando. Hoje, essas revoluções tecnológicas, o processo de trabalho mudou, e a gente precisa educar. A questão da educação, do que eles chamam de qualificar a força de trabalho, é fundamental, né? Você acha que a internet vai ajudar a gente nesse sentido? Eu achei que ajudaria muito em certa época, seria mais fácil do que, na realidade, está ocorrendo. Porque o Brasil é um país
por exemplo, tem mais celulares que habitantes. Isso é legal. Então, acho que 120 milhões, não sei, de brasileiros, 100 milhões têm acesso à internet, que é um número muito legal. É legal, quanto mais ampliar, melhor, mas já é um número extremamente Muito expressivo. importante, sim. Agora, que as pessoas vão dominando coisas mais simples, já estão dominando. Agora, você tem de ter um processo de educação em massa, né? Aí o papel do ensino público, e gratuito, ele é fundamental. E aí, por exemplo, esse governo não tem ministro da educação, porque nós tivemos umas Nem piadas. sei o nome dele. É um inexpressivo aí. Mas ele quer pegar um avião para ir de Santos a São José dos Campos, porque de carro era cansativo 2 horas. Para isso, ele quer um avião da FAB e solicitou um avião da FAB para isso. Tá né? certo, eu quero o maior luxo. Inacreditável. Mas é pastor, como eu sempre falo, em nome de Jesus, Deus no comando, e mamar nas tetas do Estado. Ele é pastor. Então, isso é pastor. O pastor, tudo a ver com a educação. Tá, claro. Agora, você imagina, nós somos um país Não que que tem o pastor grandes... não possa ser um bom ministro, tá? Não, Não, quero não, julgar claro, os pastores. você pode, a questão, nós inclusive misturamos religião com política, é um outro negócio que não tem nada a ver. Cada um tem a religião da esfera privada, não da esfera pública. O cara pode ser espírita, evangélico, católico, protestante histórico, qualquer coisa. Mas se o cara é problema. pastor, claramente indica que ele tem uma vocação e uma dedicação na vida dele a ser religioso. Então talvez ele deveria ficar ali na religião mesmo. Entender o que é o MEC, como é que é o MEC, como é que funciona. O Brasil é um país muito grande. Nós temos, quando se falava, e sempre que era um país continental, e são realidades muito diferentes. Você vai na Amazônia, é uma coisa, e a Amazônia, são muitas Amazônias, cada Amazônia tem a sua particularidade. Você vai no Nordeste, também. Você vai em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, você tem várias cidades de São Paulo. Muitas vezes, Cada uma bairro distância de 1 quilômetro, você vai da extrema riqueza para a extrema pobreza. Você fala assim, como essa Às cidade... vezes não é nem 1 quilômetro. a Aquelas cidade... fotos do Morumbi, mansões do lado de... Então você tem uma cidade que você convive. E essa é uma questão que nós temos de enfrentar. São várias São Paulos dentro da mesma São Paulo. Então é necessário diminuir as desigualdades sociais. Parte da insegurança... Quando você tem uma boa máquina de segurança pública que funciona de forma eficaz e, ao mesmo tempo, você tem uma boa estrutura de educação, de transporte e saneamento básico, como alguns países conseguiram fazer com eficiência, e nós temos condições para isso, porque em tecnologia nós temos grandes engenheiros, sanitaristas, etc., você vai enfrentando essas coisas. A grande questão é que as desigualdades, elas, ao invés de diminuírem, e eu lembro quando nos anos 70, antes de fazer história, eu fiz economia, mas eu acabei não terminando o curso, nós discutimos muito a questão de concentração de renda. Ela aumentou, não diminuiu. É uma concentração de renda fantástica. Então, isso nós temos de enfrentar. Então, é muita coisa. Acabou o ar aqui, viu? Falei aqui. E esse teu conjunto de críticas ao governo Bolsonaro que te tiraram da Jovem Pan, cara? Provavelmente sim, acho que sim, né? Teve alguma conversa muito bizarra que tu teve? Eu prefiro, olha, sinceramente... Abster-se nesse sentido. Teve uns incidentes desagradáveis, mas para mim isso é página virada na nossa história. Foi uma experiência boa que eu tive na rádio, aprendi bastante, foi muito gostoso. Então você não saiu desgostoso de lá? Não, foi teve momentos tensos, imagina. Teve momento, mas teve muita audiência. Eu consegui, com outros colegas, que quase todos não estão mais lá, a gente conseguiu ter um nível de audiência que foi difícil eles terem em momentos mais recentes que eu acho que nunca tiveram. Mas foi muito legal, foi bom, naquele momento histórico, mas página virada, segue a vida que segue. Muito melhor agora, tu é independente. Então, você fala o que é, você tem teu trabalho, teus empreendimentos, foi muito legal. Curso bombando, muitos assinantes, o trabalho no canal muito gostoso, e não tem essa coisa de ficar com rancor e tal. Foi um momento legal, teve lá uns incidentes, e vamos continuar trabalhando. Acompanhando diariamente a política brasileira. É pesado falar só, porque o meu trabalho no canal é política, economia e mundo jurídico, discussão de Constituição e tal. É coisa pesada, mas eu entrevisto gente também que eu acho que são super legal, eu aprendo com as entrevistas, sempre no sentido plural, né, para olhar... Você traz os bolsonaristas para conversar? Não dá, porque eles estão fora do campo democrático, aí não dá. Todos eles? Não tem... Hoje, alguém poderia se enganar no começo, agora não. Depois de tudo que nós assistimos... É muito ignorante. Né? Tivemos coisas... Quando uma pessoa, por não saber até... Agora, o duro é quando são pessoas que você sabe, né, que tem informação que poderia
e que entende esse momento e age de forma absoluta, na minha leitura, inadequada. Então, na área de economia, eu chamei lá quase todos os ministros que estão vivos da Fazenda, todos quase foram massa, entrevistados, da hora. das várias correntes, pegamos lá Delfim Neto, depois você pega o Guido Mantega, passa para o Maílson da Nóbrega, passa para o Bresser Pereira, em suma, só aí são momentos históricos os mais diferentes, né? No campo jurídico também, no campo político, as diferentes correntes, e é legal, e eles vão, e pesquisadores acadêmicos, que são gente muito boa na Universidade Brasileira, que conseguem, com as suas pesquisas, explicar o que está ocorrendo no mundo. Então, tem coisas que são muito legais, muito bacanas, que estão sendo feitas aí, e que muitas vezes eu vejo no jornal, falo, porra, olha, esse negócio é legal, aí você chama o cara, é bacana, agora mesmo discutindo sobre China, vai entrar domingo, uma boa conversa, um grande economia, um cara especialista sobre China, para explicar, porque as pessoas não entendem o que é aquilo, como é que funciona o Estado, os bancos, como é que é possível ter tanta presença de capital estrangeiro. A China fez a revolução mais radical da história em curto espaço de tempo, todas aquelas transformações, e nós? Como é que nós, Brasil, vamos ficar nisso? Aí precisa ser caras que estão pesquisando, fazendo aquele trabalho, não vir na base do chute e vir, não sei o quê, não. Então é legal, então eu estou gostando, aprendendo muito e tocando aí. E o Brasil, aquele, como diz lá, uma das músicas de 69, lá, 68, 69 de Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia, né? Então, a gente não achar que é o ponto final da história. Nós vamos mudar e vamos melhorar aí. Uma curiosidade minha, rapidinho. Como que você avalia o STF? O STF, eu sempre discordei, fui um dos primeiros a escrever sobre na minha isso. opinião, o Gilmar Mendes, ele parece, a saída... vale saída livre da prisão, tá ligado? Do Banco Imobiliário, que tem aquela cartinha. O nome daquela carta é Gilmar Mendes. Eu acho que a instituição é essencial, STF, né, para a democracia brasileira e tal. Eu posso discordar, como algumas vezes discordei, de algumas decisões. Tem ministros que eu posso ter simpatia e outros que eu acho que eu não gosto, tal. O que você acha do Gilmar Mendes? Ele tem as posições dele, né? Uma coisa boa, ele é santista, isso eu sei. O que já é muito bom. E eu não sei se ele se chama Gilmar, porque ele nasceu mais ou menos nessa época que eu já falei do Gilmar dos Santos Neves, era uma referência para todos nós, tal. Não sei se tem alguma relação com isso, mas... Bom, eu queria ser muito amigo do Gilmar Mendes. Mas eu acho que é importante essa questão de a gente entender também o funcionamento da justiça brasileira, como é que essa estrutura, STF, STJ, como é que funciona os tribunais de justiça. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que, de pouco em pouco, a gente vai entender o funcionamento da justiça, do poder legislativo, do poder executivo. Mas você não sente que eles são meio ativistas judiciais? Também porque muitas leis não são aprovadas pelo Congresso Nacional, ou quando são aprovadas, deixam muito espaço aberto. Por exemplo, até hoje, nós não temos uma lei do impeachment para a Constituição de 88. A Lei 1079, 10 de abril de 50, ela é considerada recepcionada pela Constituição de 88. Mas não há uma lei específica do impeachment. Isso desde 1988, dia 5 de outubro. Então, muita coisa o Congresso Nacional precisa refazer, construir uma legislação, e aí fica, claro, mais limitada a ação do Supremo. Outras vezes, ele só age, como eles falam na linguagem jurídica, quando é provocado. É diferente do Poder Executivo e Legislativo. O Judiciário fica parado, inerte. Só quando ele é provocado é que ele age, ou seja, quando ele é demandado. Então, alguém demanda, eu, você, nós, um partido político, qualquer pessoa, aí que ele entra. Então, quando ele entra, é porque ele foi provocado, não porque ele quer ter uma interferência na política brasileira, etc. tal. É difícil, porque o país passa muita tensão, e nessa tensão os poderes também não ficam muito claros, né? Então fica os episódios de 7 de setembro, a forma como se referiu ao ministro Alexandre de Moraes como canalha, o presidente da República, chefe do Executivo Federal, isso é um verdadeiro absurdo, falar que não cumpriria decisões judiciais. Isso é crime de responsabilidade, isso é caso de impeachment, né? Eu posso discordar do ministro A, do ministro B, do juiz tal, do desembargador, mas decisão judicial ela tem de ser cumprida. Se eu não gosto da decisão, eu tenho de recorrer dessa decisão, né? E instâncias não faltam para isso. É assim que funciona um Estado democrático de direito, né? É que democracia é uma tarefa cotidiana, não é fácil a democracia. O Churchill sempre gozava disso, dizia, olha, né, fazia aquelas piadas do Churchill dizendo é ruim a democracia, mas não tem nenhum outro regime que conseguiu ser melhor que ela, né? Então, grosso modo é isso. Eu estou adaptando a frase do Churchill. Sim. Mas é isso, você tem a democracia aí, né? Esse sim é um conservador, o Churchill, não é o pessoal daqui bolsonarista, não é conservador. Conservador é o Winston Churchill,
absurdo, do Partido Conservador, e que defendia ideias politicamente como conservadoras tal. Conservador no sentido político, econômico. Você se considera conservador? Não, nem liberal. Eu sou um radical, se fosse definir em sentido francês, um radical republicano, né? Eu defendo um Estado laico, a Constituição de 88, a aplicação da Constituição na vida das pessoas, a questão do saneamento básico, da educação, acabar com essas formas de discriminação, que nós somos um país racista, né, isso, né, homofóbico. O número de feminicídio no Brasil é uma coisa fantástica. Você vê coisas terríveis todo dia nos jornais. Você fala assim, putz, agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo uma gravação de uma senhora, que não é a primeira vez que isso já aconteceu com outra, que ligam para o Disque Pizza, liga para a polícia dizendo que está pedindo a pizza, porque o marido bateu, surrou, e aí o policial, ainda bem esperto, percebe, pô, se ela está ligando aqui, pizza, tal, mas aonde é para entregar pizza? É tal lugar, e aí... Então, é um país... Nós precisamos acabar com tudo isso, feminicídio, racismo, homofobia, e é uma tarefa longa, não é uma tarefa fácil.